Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai entender o básico das principais relações da física elétrica, da eletrostática, tudo bem? Aqui eu coloquei os quatro principais pontos do nosso estudo, que ele vai em campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico e a energia potencial elétrica. E eu sei que o pior é entender o que cada um significa e como eles se relacionam. Então, para isso eu fiz esse vídeo, certo? Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar melhor algum deles e daí todo o conhecimento vai encaixar melhor, certo? Queria dizer o seguinte: o primeiro, o mais importante, na minha opinião, é o campo elétrico. Por que eu acho que ele é o mais importante? Campo, quando a gente coloca campo na física, são interações que não precisam de contato, certo? Existe o campo gravitacional da Terra, que eu não preciso encostar na Terra para ser atraído por ela. Assim, da mesma maneira, muito parecido, o campo elétrico age, tudo bem? A única diferença entre o campo elétrico e o campo de gravitacional da Terra, a diferença entre essas forças é que a gravidade nunca tem repulsão e a elétrica vai ter, tudo bem? Então tá, o campo elétrico ele vai ser um padrão de força. Por que eu digo isso? Por exemplo, se eu pegar essa carga positiva aqui a essa distância d, o que eu vou notar? Que a cada coulomb de carga que eu colocar aqui, a cada 1 coulomb de carga que eu colocar, eu vou receber isso em força, certo? Então ele vai me dar um padrão de força que a carga vai receber. Por isso que essa fórmula, força igual a campo vezes a carga, é válida. Então, o campo vezes a quantidade de carga que eu colocar vai me dar a força que eu estou recebendo, certo? E a força acaba se tornando essa fórmula. Essas fórmulas a gente não consegue deduzir agora, elas são fórmulas experimentais, tudo bem? Então, por isso que eu não vou fazer isso agora. O pior eu acho que fica aqui. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é dado em volt, tudo bem? E o volt é a mesma coisa que joule por coulomb. Então, da mesma maneira que o nosso campo elétrico, o potencial ele funciona como um padrão de energia. Tudo bem? Então, quer dizer, a cada 1 coulomb que eu colocar nessa mesma distância d, ele vai receber isso aqui de energia. Então, por isso eu coloquei essa fórmula. A cada carga que eu colocar aqui, carga vezes o potencial, vai me dar toda a energia que eu receber. Que eu vou receber, certo? E a energia potencial é essa fórmula. Com apenas o que diferindo, tudo bem? Então a gente tem isso. O potencial, para quem ainda não encaixou direito, pense no seguinte: compare essa força com a força gravitacional, ou a parte mais simples dela, pelo menos. O peso vai ser igual à massa e o E vai funcionar mais ou menos igual à gravidade. A gente sempre usa a gravidade como 10, como um padrão, por causa da distância. O E vai funcionar da mesma maneira. Tudo bem? Como é que funciona os sinais, os vetores de campo elétrico? Pense que em toda a física elétrica, por ela ter sido criada há muito tempo, provavelmente, antes de entenderem, eles criaram essa física, antes de entenderem que o elétron anda, que o próton fica parado. E eles colocaram todos os vetores da física elétrica com base em cargas positivas andando. Então, isso significa o seguinte: por exemplo, nessa carga positiva, se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai afastar, correto? Porque cargas de mesmo sinal se repetem, tudo bem? E se eu colocar uma carga positiva aqui perto dessa carga negativa, ela vai aproximar. Porque cargas de sinais contrários se atraem. Os opostos se atraem.
certo? Opa. Então é isso, é por isso que o positivo o campo sai e no negativo o campo entra. Por isso que... Então, como todos os vetores são de acordo com a carga positiva, por isso que existe aquela frase que as cargas positivas tendem a se movimentar na mesma direção do campo e as cargas negativas tendem a andar na direção contrária do campo. Claro, o vetor campo elétrico vem de cargas positivas, então a negativa vai ser o contrário. A corrente elétrica anda para um lado, esse é o sentido convencional, os elétrons andam para o outro, o sentido real é para o outro lado. Até nas regras da mão direita, que a gente vai ver em campo magnético, e as regras da mão esquerda, para ver força magnética, são de acordo com cargas positivas. E as negativas vão ser sempre o contrário. Tudo bem? Então é isso. E o potencial, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar da mesma maneira em valores. Se ao calcular o potencial eu chegar a ter uma noção que aqui vale 100 volts, aqui vale 90 volts, a uma distância aqui vale 80 volts. Na carga elétrica negativa, se tiver o mesmo módulo, claro, vai acontecer igual. Aqui vai ser 100 volts, ali um pouquinho mais para lá vai ser 90 volts, só que sempre negativo. O que muda vai ser o sinal. Por isso também a frase é válida. Cargas positivas tendem a andar para menores potenciais. De 100 para 70, para menos até. De menos 30 para menos 100. E cargas negativas tendem a ir a maiores potenciais. De menos 100 para longe. De longe até o 100 positivo. Então tudo isso é válido. Lembre-se disso, que os vetores na física são de acordo com cargas positivas. Então até o próximo vídeo a gente vai aprofundar melhor. Obrigado.